Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com toda a igreja aqui reunida. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 10. E vamos dar continuidade à exposição que tem sido feita do livro de Atos. Abra no capítulo 10, deixe aberto. Neste capítulo nós vamos ler em instantes a partir do verso 24 até o final do capítulo. Apenas relembrando o que o reverendo Douglas expôs na semana passada. O reverendo Douglas começou a exposição desse capítulo, que é bastante central em toda a narrativa de Atos. Você precisa entender isso. E como esse capítulo é importante, não só para a narrativa de Atos, mas para as nossas vidas, para o que estamos fazendo aqui hoje. Porque é exatamente nesse momento, aqui em Atos 10, que o Senhor está abrindo as porteiras do Evangelho para que ele seja pregado aos gentios. Aquilo que Deus vinha tratando quase que exclusivamente, salvo algumas exceções, com o povo de Israel, é neste momento que Deus, através de uma visão poderosa que ele dá para Pedro e de um chamado para ele ir até a casa deste Cornélio, é que se inaugura este novo momento da igreja, em que a igreja, até então composta majoritariamente de judeus convertidos, entende, compreende aquele chamado que o Senhor Jesus fez e a ordem que o Senhor Jesus deu de que o Evangelho fosse pregado em todas as nações, por todo o mundo, que discípulos fossem feitos em todos os lugares. Aqui a igreja começa a compreender isso. E nós vimos no sermão anterior esta mensagem trazida pelo reverendo Douglas, quando Jesus quer salvar. E nós vimos que ele prepara o pecador, no caso aqui Cornélio e seus familiares. Jesus prepara o pregador e Jesus prepara a situação. E você observou bem ao longo de toda essa exposição que nesse processo de salvação, quando Jesus quer salvar alguém, é Ele mesmo quem está conduzindo todo o processo do início ao fim. Da preparação daqueles que vão ouvir a mensagem, a preparação daqueles que vão pregar a mensagem, a preparação da situação em que a mensagem será proclamada. Deus está no controle, conduzindo todo o processo de evangelização. E nós vamos dar continuidade hoje, então, ao restante do relato, a partir do verso 24, e vamos extrair algumas lições. Nós vamos ver aqui o que nós podemos aprender sobre evangelismo com este relato de Pedro e Cornélio. O tema da mensagem é esse: lições práticas sobre evangelismo. Vamos à leitura da palavra a partir do verso 24 até o final do capítulo. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida
e as tuas esmolas lembradas perante a presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é santa, a tua palavra é inerrante, a tua palavra foi emitida pela tua própria boca, a tua palavra tem um propósito para o qual o Senhor a envia, e ela não volta para o Senhor vazia, antes opera aquilo para o qual foi enviada, aquilo que lhe apraz. Nós estamos diante da tua palavra e clamamos pela tua graça e misericórdia que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir, o nosso entendimento para entender e o nosso coração para guardar a tua palavra, para sermos edificados, para sermos exortados, para sermos transformados por ela e para a obedecermos. Se conosco neste momento, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como eu bem mencionei, nós seguimos aqui o relato, extraindo então algumas lições deste evento, dessa conversa, desta situação de evangelização. Deus, em visão, chamou Pedro para ir à casa de Cornélio, um gentil, que, como os irmãos bem sabem, e nós mencionamos isso já diversas vezes, e o reverendo Douglas falou na semana passada, um judeu não podia se assentar com um gentil, não podia entrar na casa do gentil, não podia comer com o gentil, porque o gentil era considerado impuro. Mas Deus chama Pedro agora para proclamar o evangelho a esse gentil Cornélio e a sua família. Aquela palavra, e Pedro vai deixar claro lá no versículo
36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Pedro como que enfatiza isso, foi enviado aos filhos de Israel, agora está sendo proclamado a vocês. E ele passa a pregar o evangelho. E no fim dessa situação, Deus confirma ali o chamado de Pedro, a pregação que Pedro faz, e aqueles homens também recebem o Espírito Santo, assim como aconteceu com os apóstolos e discípulos que estavam reunidos em Jerusalém naquele dia de Pentecostes. Nós vamos então extrair aqui algumas lições importantes a respeito do processo de evangelismo, do evangelismo, a partir do restante do relato aqui, do versículo 10. A primeira lição que a gente aprende, se encontra logo aí no versículo 24, é a seguinte: as pessoas que Deus escolheu estão esperando para serem evangelizadas. As pessoas que Deus escolheu estão esperando para serem evangelizadas. Pedro, ele vai se dirigir a essa cidade de Jope. Versículo 23 vai nos dizer que os emissários de Cornélio encontraram Pedro lá em Jope, eles se hospedaram ali com Pedro, ele partiu no dia seguinte e levou um dia de viagem. Quando ele chegou em Cesareia, no dia seguinte, ao início da viagem, o texto vai nos dizer aqui no versículo 24, Cornélio estava esperando por eles. Quando nós entendemos, meus irmãos, que o evangelismo é uma obra de Deus, quando nós compreendemos que Deus, ele prepara não só o pregador, aquele que vai proclamar a mensagem, mas ele prepara o terreno, ele prepara o solo que vai receber a semente, que vai dar fruto. Ele prepara o bom solo, ele prepara o ouvinte. Nós nos damos conta, nós nos deparamos com uma situação como essa. Pedro vai para onde o Senhor o chamou para ir, e ao chegar lá, tem gente esperando. Como igreja, meus irmãos, nós somos chamados a proclamar o Evangelho, nós somos chamados a testemunhar do Senhor Jesus, e devemos nos atentar para essa realidade, a realidade de que tem gente esperando para ouvir o Evangelho, gente esperando para ouvir a mensagem que Deus entregou a você, e comissionou você a proclamar. E eles estão aguardando. E esse é o chamado do Senhor para nós hoje, e tem sido nos últimos domingos. Deus tem nos chamado a nós servirmos ao Senhor, a nós proclamarmos o Evangelho. Ele tem garantido para nós que Ele está conduzindo todo o processo. E Ele espera que você seja fiel nisso. Aqueles que Ele escolheu, estes estão esperando para ouvir. Se nós somos infiéis, meus irmãos, e não atendemos ao chamado do Senhor, se Pedro fosse infiel, se Pedro, depois da visão que ele teve, ele dissesse, não, jamais, eu fui criado como um judeu que jamais se assenta com um gentio, eu fui criado como um judeu desde a infância, jamais coloquei na boca uma carne de animal impuro, que foi o alvo da visão dele, e ele se negasse a fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, e ele impusesse esse limite à obediência dele ao Senhor, você acha que Cornélio deixaria de ouvir a palavra de Deus? Que a família de Cornélio seria perdida por inteiro? E a resposta é não. Deus iria levantar alguém que fosse lá para pregar, porque Cornélio já estava ali esperando, pronto para receber o Evangelho. E essa é uma verdade que vale para nós também. Ele te chama para você proclamar o Evangelho. Ele te chama para você testemunhar do Senhor Jesus. E se você não fizer, outro fará. E se outro não fizer, as pedras clamarão. E você terá perdido a oportunidade e o privilégio de obedecer e participar deste processo de evangelização. A segunda lição que nós aprendemos também se encontra aqui no versículo 24 ainda. Nós vimos ali, Pedro chega no dia imediato em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. A segunda lição que a gente aprende nesse versículo é essa: Deus evangeliza casas, Deus alcança famílias.
e depois transforma essas casas em igrejas. Você vai ver esse padrão se repetindo ao longo do livro de Atos. Você vai ver Deus alcançando alguém e o texto dizendo que aquela casa se converteu ao Senhor. Você vai ver Deus alcançando famílias e vai ver essas famílias, essas casas se tornando igrejas. A igreja que se reúne na casa de Lídia, a igreja que se reúne na casa de fulano, de cicrano, que foram alcançados pelo Senhor. E a família deles se tornou uma igreja. No processo de evangelização do Senhor, Ele trata com indivíduos, sim, mas num contexto mais amplo, Deus trata com famílias. Muitas vezes, diversas vezes, talvez na maioria das vezes, Deus vai alcançar quase que toda uma família por meio de uma pessoa que Ele alcançou primeiro. E dali o evangelho vai se espalhando. Perceba como o próprio Cornélio participou do processo de evangelização, não só da família dele, mas de toda a região, pelo simples fato dele ter reunido seus parentes e os seus amigos íntimos para ouvir a palavra de Deus. Quando Pedro chegou lá, ele tinha reunido seus parentes e seus amigos. Vamos ouvir o que Deus tem a tratar. Deus evangeliza casas, e depois essas casas se tornarão igrejas. Esse é o padrão do Novo Testamento das igrejas. Sabe, nesse tempo, meus irmãos, de Atos, não se tinham templos assim. A igreja se reunia em casas. Sabe quando diz que uma igreja era plantada num lugar? Muitas vezes a plantação de uma igreja era ao alcance de uma família, de uma casa. Uma casa se convertia ao Senhor. E ali estava então uma igreja. Não se esqueça desse chamado. A mesma categoria, o mesmo tipo de cristão que foi chamado no século I, é o mesmo tipo de cristão que Deus chama hoje. Você não é menos nem mais crente do que estes irmãos aqui. Então, quando uma casa serve a Deus, está ali uma igreja. E a igreja proclama o evangelho. A igreja faz discípulos. E cada casa participa disso, participa desse processo. A terceira lição que a gente aprende sobre evangelismo neste relato se encontra aí nos versos 25 e 26. E é um alerta a todos nós. No evangelismo, nós não somos o centro. Cuidado, né? Você não é o personagem principal deste processo de evangelização. Vamos ver os versos 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. E o que Cornélio fez? Lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Olha, Cornélio aqui, apesar de ter demonstrado até então bastante piedade e apego às leis judaicas, você vê aqui ainda uma raiz bastante pagã no procedimento de Cornélio. Olha o que ele faz, olha como ele recebe o homem do Senhor, olha como ele recebe Pedro, né, correndo ao encontro dele e sem saber como agir. Né? Ele se prostra e adora a Pedro ali naquela ocasião. E qual foi então a atitude de Pedro, a reação de Pedro? Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro recusa a adoração. Pedro recusa este foco. Pedro recusa este ato de Cornélio. Pedro tem em mente, claramente, que ele não é ninguém melhor do que Cornélio ali na situação. Que quem salva é o Senhor Jesus Cristo. E que ele ali é só um homem com uma mensagem. Quantos hoje em dia você observa por aí que não querem trazer foco para si mesmo? As pessoas querem aparecer. No mundo de hoje, todo mundo quer aparecer. Quando alguém faz algo bom, quando alguém faz uma boa ação, o que mais se vê por aí é essa pessoa fazendo a boa ação e você só vê uma das mãos, porque a outra está fazendo uma selfie, filmando para postar na internet depois. As pessoas fazem boas coisas para serem reconhecidas, para receberem aplausos e tapas nas costas.
uma coisa que não cabe no processo de evangelismo é qualquer tipo de soberba ou confusão a esse respeito. Se algum dia Deus te usar para converter toda uma família, se algum dia Deus te usar para converter toda uma cidade, se algum dia Deus usar você para converter uma nação inteira, você ainda não tem lugar para se ensoberbecer e falar: olha quantas almas eu alcancei para Cristo, olha quanta coisa eu fiz, porque você não é o centro do evangelismo. Isso é uma obra de Deus, você participa de uma parte. É Ele quem salva. O projeto, o plano é todo dele. Que Deus te dê a bênção, que Deus te capacite, que Deus te envie a proclamar o Evangelho e que muita gente se converta por meio das suas palavras. Esse é o meu desejo a você. Mas que jamais suba ao seu coração a soberba de pensar: olha quanta coisa eu realizei. Não foi este o sentimento de Pedro aqui, não foi essa a atitude dele, e é um alerta que nós precisamos ter. A quarta lição, segue-se o texto, versículos 27 a 29. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, aqui Pedro diz a eles: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E mais à frente ele vai dizer: de fato, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Lá no versículo 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E essa é essa quarta lição que nós aprendemos sobre evangelismo, sobre evangelização. Deus não faz acepção de pessoas. E a gente precisa entender esta palavra, porque nós entendemos à luz da Escritura que Deus escolhe os eleitos. Deus escolhe aqueles a quem Ele vai salvar e rejeita aqueles que Ele não escolheu. Então, o que significa dizer aqui neste contexto que Deus não faz acepção de pessoas? Aqui Pedro está falando de grupos. Até então Deus tratava só com os judeus e não com os gentios. E agora Pedro entende, não, Deus não está limitado a um grupo étnico. Deus trata com todos os povos, de todos os grupos, de todas as classes, de todas as origens. Ele escolhe indivíduos e não grupos. Então a lição que a gente aprende sobre isso é importante nesse sentido. Pense o seguinte: talvez você venha de um lar que é tradicionalmente cristão, evangélico, um lar bem estruturado, uma família que é bem estruturada, serve ao Senhor há décadas. Talvez segunda, terceira, quarta geração de crentes servindo ao Senhor. Talvez você venha desse contexto. Mas Deus, Ele não escolhe grupos, Ele escolhe indivíduos. E mesmo nesses contextos, pode ter gente no meio de famílias como essa, que não são salvas. Pelo contrário, você pode ter vindo de um lar totalmente desestruturado, não ter raiz nem base evangélica nenhuma. E não é pelo fato de que você veio e nasceu num terreiro de macumba, que você nasceu de um lar totalmente sem Deus, foi criado por ateus, independente da tua origem. Deus, quando chama indivíduos, Ele não faz acepção de grupos. Ele vai, Ele chama, e aqueles que Ele escolheu serão alcançados, serão encontrados e serão alcançados. O Senhor não faz acepção de pessoas. Nós também não podemos fazer, meus irmãos. Nós também não podemos fazer. Quando Deus te chamar, quando Deus te der oportunidade de proclamar o Evangelho para alguém, não faça acepção de pessoas. A palavra do Senhor tem sido insistente neste púlpito há diversos domingos, de que Deus está te chamando para pregar o Evangelho.
Não se surpreenda se nos próximos dias, se nas próximas semanas, Deus lhe abrir oportunidades para isso, para você proclamar o Evangelho. Quando isso acontecer, não faça acepção de pessoas. Para aquele eu prego, para esse, de jeito nenhum. Não faça isso. Deus não faz acepção de pessoas. O texto segue, versos 30 a 36, onde nós aprendemos aqui a quinta lição a respeito de evangelismo que nós encontramos nesse texto. Vamos ler dos versos 30 a 33. Respondeu-lhe Cornélio. Cornélio está respondendo a pergunta que Pedro fez antes. Por que razão me mandaste chamar? Cornélio responde: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. A quinta lição que a gente aprende, então, nesse trecho aqui do texto, é que quando você evangeliza alguém, quando Deus cria essa oportunidade, na verdade, Deus está respondendo à oração de alguém. Deus está respondendo à oração de alguém. E quantas vezes Ele não usou você e as suas palavras como resposta à oração de alguém? Porque o processo de salvação de uma pessoa, ele é demorado. E ele não recai sobre apenas uma pessoa. Muitas vezes você vai pregar para alguém e você só vai colher um fruto que já foi plantado muitos anos atrás. Você vai pregar a alguém que está envolvido com o crime, sem saber que muitas vezes a mãe dele já orava dia e noite para que esse menino, para que essa menina fosse alcançada e alcançado pelo Senhor. Quando Deus age e Ele vai, e Ele salva, e Ele transforma, Ele está respondendo orações. E eis a importância de nós orarmos pela salvação de pessoas, para que Deus alcance, para que essas pessoas ouçam o Evangelho e se convertam. É importante que a gente ore pelos não convertidos, porque Deus responde a essas orações. E no caso aqui, Ele respondeu às orações do próprio Cornélio, enviando Pedro ali. Então não é Pedro que tem um grande plano na sua mente e que é o grande precursor da pregação aos gentios. Dependesse de Pedro, ele ainda estava lá no meio dos judeus, em Israel. Dependesse de Pedro, mas Deus está usando Pedro ali em resposta à oração de Cornélio. E através da pregação de Pedro agora, Cornélio e toda a sua família serão salvos. Quando você evangeliza, na verdade Deus está respondendo à oração de alguém. Percebe como nós não somos o centro disso tudo? Mas nós temos o privilégio de sermos usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Nós vemos em seguida o que é de fato evangelizar. O que é evangelizar de fato? Pedro nos mostra aqui com a pregação que ele faz, dos versos 36 a 43. Aqui Pedro resume de maneira bastante sucinta toda a pregação do evangelho. E o que é esse evangelho que nós professamos? Qual é a mensagem que nós proclamamos àqueles a quem Deus nos envia? É importante que você saiba disso. É importante que você esteja preparado para compartilhar com os outros, para dar aos outros razão da vossa esperança. Nós precisamos estar preparados. Quando a oportunidade vier, você sabe o que você tem a falar? Se agora, ao sair deste lugar aqui, deste culto, ao chegar no portão da sua casa, alguém te abordasse e pedisse, visse você com uma Bíblia na mão e fala, tá bom,
você está com uma Bíblia? Você é crente? Você dissesse sim. Tá bom, então fala para mim, eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer. O que você diria para essa pessoa? Você está preparado para fazer este sermão? Todo crente precisa estar preparado para fazer este sermão. E se você não está preparado, prepare-se hoje e comece a estar preparado a partir de hoje. Porque Deus vai dar oportunidades. Deus vai abrir oportunidades para que você pregue o Evangelho. Se alguém te abordar hoje, saiba, meu irmão, minha irmã, não é suficiente dizer, olha, Jesus te ama, vai com Deus. Não é suficiente simplesmente você entregar um folheto, você precisa pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser proclamado. Evangelização, de fato, é a proclamação do Evangelho. E qual que é o resumo dessa pregação? O que Pedro transmite aqui como mensagem? A mensagem que Deus enviou ele a pregar a estes que estavam esperando. Nós queremos ouvir o que Deus te mandou pregar. O que Pedro faz? Em primeiro lugar, ele fala quem é Jesus. Em primeiro lugar, quem é Jesus. Verso 36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Então ele fala de Jesus Cristo, o evangelho é de Jesus Cristo, o evangelho da paz de Jesus Cristo. E o que ele diz a respeito de Jesus Cristo? Este é o Senhor de todos. Jesus é o Senhor de todos. O Senhor, Ele é o Mestre. O Senhor, Ele é o Criador. Jesus é o Senhor, Ele está acima de todos. Ele é o Senhor de todos. Ele é a suprema autoridade. Ele é o juiz de todos os povos, como Ele vai dizer mais adiante. Ou seja, todos devem continência ao Senhor Jesus. Ele está pregando a um soldado aqui. E o soldado entende esta palavra. Jesus é o Senhor de todos. Quem é Jesus? Ele prega também o que Jesus fez. Ele dá um resumo, um apanhado daquilo que Jesus fez, versos 37 a 41. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele fala quem Jesus é e o que Jesus fez. Jesus foi aquele enviado por Deus, cheio na unção do Espírito Santo, como o Messias, e foi enviado para morrer, mas que não permaneceu morto. Ele ressuscitou, e ele termina dizendo o que Jesus requer de nós. Este é o fim do sermão de Pedro, o que Jesus requer de nós. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído Deus, juiz de vivos e de mortos, e dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ele termina com essa aplicação. Se você crê nesse Jesus, Deus ordenou que todo aquele que nele crê seja perdoado dos seus pecados. Essa é uma pregação do Evangelho bastante simples. Quem Jesus é, o que Jesus fez. Aqui Pedro menciona a experiência que ele tem com Jesus. Ele mencionou isso aqui. E ele termina dizendo que é necessário crer no Senhor Jesus para ter os seus pecados perdoados. Isso é pregar o Evangelho. De maneira simples, bastante sucinta aqui, foi suficiente para Deus usar como veículo
de alcance e de salvação de toda essa família. Porque o texto continua dizendo que Pedro ainda falava essas coisas. Pedro ainda estava comunicando o evangelho a eles. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E todos ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então Pedro estava terminando de falar. E aconteceu ali aquilo que aconteceu em Pentecostes também. Aqui a gente precisa abrir um parênteses para explicar o que está acontecendo aqui. Alguns tomam este texto para dizer que a bênção, a cessão do Espírito Santo é algo que acontece rotineiramente, é algo que acontece num segundo momento, é algo que se repete diversas vezes. Ou seja, você é crente e agora deve buscar uma manifestação como essa aqui do Espírito Santo. Mas perceba que o que Deus está mostrando, ao replicar exatamente o que aconteceu em Pentecostes, aqui com a família de Cornélio, ele está mostrando justamente que é o mesmo Espírito que foi concedido aos judeus, foi concedido aos gentios também. O mesmo selo de Deus que veio sobre aqueles eleitos do Senhor que estavam ali e foram capacitados pelo Espírito Santo para servir e para proclamar o nome de Deus, recaiu sobre aqueles que eram gentios também. Era importante que isso acontecesse dessa maneira, para que não houvesse diferenciação entre os crentes judeus e os crentes que eram gentios. Então acontece aqui exatamente da mesma maneira. E com essa conclusão aqui do episódio, nós aprendemos uma última lição sobre evangelismo, que é exatamente essa. O evangelismo, ele é bem sucedido quando o Espírito Santo é concedido a alguém. O evangelismo, ele é bem sucedido quando? Quando você pregou bonito, quando você fez uma coisa boa, quando você cumpriu sua parte. O evangelismo, o processo inteiro, ele é completo numa obra soberana do Espírito Santo de Deus, que é esse regenerar o coração, que é essa concessão abundante do Espírito que passa a habitar no coração daquele que foi salvo, transforma o coração daquele que foi salvo, capacita aquele que foi salvo agora para crer e para servir ao Senhor. Isso é obra de Deus. Não é resultado do nosso trabalho. Não é resultado da eloquência das nossas palavras. Não é você que produz isso. Isso é obra soberana de Deus. Queira Deus dar a nós a oportunidade de vê-lo agir, transformando vidas, convertendo corações por meio da proclamação do Evangelho que sair dos nossos lábios. Que Deus te abençoe e te permita ver isso, mas saiba que não foi resultado do seu trabalho, da sua sabedoria. Isso foi obra soberana de Deus, obra soberana do Espírito Santo de Deus. E eu termino então, meus irmãos, com duas breves aplicações finais a respeito deste texto. Concluindo todo o relato do capítulo 10 de Atos, nós aprendemos aqui que quando Jesus quer salvar, não existem limites, não existem obstáculos, não existem fronteiras, não existe impedimento algum que impeça Deus de salvar quem Ele quer salvar, que impeça Jesus de encontrar quem Ele quer encontrar. Essa pessoa será encontrada. Pode estar no lugar mais distante, pode estar no lugar mais inacessível, pode estar entre os grupos mais marginalizados. Quando Jesus Cristo quer salvar, Ele vai, Ele encontra e Ele chama, Ele envia gente para pregar, e Ele abre ouvidos para ouvir, e Ele traz para o meio dele aqueles a quem Ele escolheu. E talvez seja essa a sua situação aqui essa noite. E Deus tem
te trazido aqui justamente para isso, para que você ouça o chamado do Evangelho, para que você perceba que Ele está te chamando para servi-lo, que Ele quer te salvar. E se Ele quer te salvar, nada pode impedir, nem os seus pais podem te impedir de servir ao Senhor, nem o seu cônjuge pode te impedir de servir ao Senhor, nem os seus filhos podem impedir o Senhor Jesus de te salvar, nem o teu passado, nem os teus pecados, nada pode impedir você de ter um encontro verdadeiro e real com Cristo. E isso, essa noite, Jesus te chama. Quando Ele quer salvar, ninguém pode impedir. E a segunda aplicação final que eu tomo desse texto é isso. Deus tem nos chamado, igreja, Deus tem nos chamado para nós sermos aqueles a quem Ele envia. Muitas vezes nós estamos por demais acomodados. Isso é um pecado, isso é um erro, como nós lemos na liturgia. Quando Deus fala ao profeta, olha, eu te mando, eu te constituí como atalaia. Se eu disser para você pregar ao perverso, você tem que pregar. Se ele ouvir e se converter, muito bom. Se ele não se converter, o problema é dele, mas você atenda ao chamado. E a pergunta é essa, você tem atendido ao chamado? Você tem sido como Pedro, que é aquele que vai, aquele que abre mão de preconceitos, aquele que abre mão de tantos obstáculos e vai aonde Deus mandou e fala a quem Deus lhe deu a oportunidade, a quem Deus lhe enviou? Ou você tem se reservado, ou você tem se preservado dessa exposição e não tem obedecido ao Senhor? Hoje Deus nos chama para sermos aqueles a quem Ele envia. Que a gente possa dizer como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E a nossa oração, que ela seja essa, que o Senhor faça das nossas casas igrejas. Que Ele faça da tua casa uma igreja. E que nessa igreja o nome dele seja adorado, o nome dele seja proclamado e as pessoas tenham encontros com Cristo. Que Ele faça da minha casa uma igreja, que Ele faça da tua casa uma igreja, porque Ele tem feito isso desde o começo da igreja neotestamentária. Ele alcança casas e faz dessas casas igrejas. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, porque essa obra de salvação, ela provém do Senhor. É o Senhor quem escolhe aqueles a quem o Senhor quer salvar. E não há nada que pode impedir o Senhor de cumprir o teu propósito. O Senhor alcança os que estão perdidos. E aqueles que acham que não têm esperança, são alcançados pelo Senhor. E aqueles que parecem inalcançáveis, têm encontros verdadeiros com o Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos o teu nome por isso e clamamos para que o Senhor abra as portas da pregação do Evangelho nas nossas casas, no meio das nossas famílias. Senhor, existem parentes nossos que estão distantes dos teus caminhos, que o Senhor dê oportunidades de testemunho e que sejamos fiéis na proclamação da tua palavra. Existem amigos nossos que estão indo a passos largos para a destruição, para a morte e para o inferno, e nós temos proximidade com eles e temos nos privado de testemunhar o nome de Cristo. Senhor, perdoa os nossos pecados com uma tenaz, com uma brasa ardente, queima os nossos lábios, purifica o nosso lábio, para que proclamemos, Senhor, a tua palavra com poder e com autoridade. Faz, Senhor, dos nossos lares não centros de divisão, não lugares onde há apenas coisas mundanas, mas faz, Senhor, de cada lar, de cada um que está aqui esta noite, uma igreja, e faz do Senhor fiéis proclamadores da tua palavra. Que o teu evangelho alcance pessoas e que nós sejamos privilegiados, Senhor, em sermos usados nessa obra que é tão somente tua. Perdoa-nos, Pai. Reaviva-nos, Pai. Capacita-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, a irmos onde o Senhor nos quiser
enviar. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.